Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Davi Magalhães, se liga aí, vem comigo, hein? Gravei esse vídeo aqui top de linha sobre a Revolução Francesa para que vocês possam ficar por dentro de tudo sobre a Revolução Francesa. Vem comigo, se liga aí! 1, 2, 3, come on! A Revolução Francesa é um acontecimento histórico de longo prazo. Ela vai ter início com a queda da Bastilha em 1789 e vai até a Comuna de Paris em 1871. Talvez possa vir à sua mente o que foi a Revolução Francesa, não é isso? Muitas pessoas se perguntam o que foi a Revolução Francesa. Bem, a Revolução Francesa, ela foi um ciclo revolucionário que começou em 1789 e trouxe, um importante avanço para a história da humanidade, principalmente nas questões políticas, na construção do que nós chamamos de um Estado republicano democrático. Então ela vai ter, ela marca o início da Idade Moderna, contemporâneo e o surgimento dos conceitos de Estados republicanos democráticos de direito. Para que nós possamos entender esses conceitos que são tão contemporâneos, ela foi também o alicerce para o desenvolvimento do capitalismo na Europa. Talvez outra pergunta que você possa ter é qual o motivo pelo acontecimento da Revolução Francesa? O primeiro motivo que nós podemos colocar, é a situação da França, na questão a crise, ao clima político e econômico que a França viveu naquele período. Nós podemos destacar o aumento da pobreza, o aumento da fome, o aumento da desigualdade social, Parte da população francesa, ela estava vivendo na miséria. E essa crise econômica, ela foi muito aguda, E do outro lado, a França também vivia uma crise política, Estava em desgaste naquele momento o Estado absolutista francês. Durante o século XVII ao século XVIII. Esse Estado absolutista francês, que era um Estado autoritário, centrado na figura do rei, aonde não permitia manifestações populares, aonde não permitia nenhuma manifestação nem discussão política das decisões políticas que eram feitas na França. Então era um Estado de caráter autoritário. E esse Estado autoritário absolutista, ele vai se desgastar devido a essa crise política e essa crise econômica. Por outro lado, diante desse cenário, político e econômico, vai surgir a ascensão de duas classes sociais, que nós iremos falar agora, que é a ascensão de duas classes sociais fundamental para a Revolução Francesa, a burguesia e os trabalhadores. Veja bem, separamos aí, as classes sociais, na França pré-revolucionária ou pré-revolução, nós tínhamos a elite, que era o primeiro estado, que era também chamado de clero, Nós tínhamos posteriormente o segundo estado, que era a nobreza, e nós tínhamos o terceiro estado, que era a burguesia e os camponeses e os trabalhadores. Lembrando que esse terceiro estado, a burguesia, esse terceiro estado também era chamado de classe subalterna, Nós tínhamos a burguesia, os camponeses e os trabalhadores, E esse terceiro estado, ele passa então a reivindicar, ele passa a fazer a oposição ao primeiro e o segundo estado, principalmente lutando por maior igualdade, econômica, igualdade de política, fim da crise econômica, fim da crise política, e também eles vão reivindicar o quê? Uma maior participação política nas decisões dos estados. Então eles vão criar uma revolução, mediante a tudo isso, e onde eles vão reivindicar tudo na mudança de paradigma na França. Mediante a isso, então, as causas da Revolução Francesa são, o terceiro estado se rebelando, construindo uma oposição sólida, não permitindo mais que a monarquia absolutista se mantesse no poder do Estado,
E foi importante essas causas. É importante, até 1789 não houveram soluções para as crises econômicas, né, na França. O Estado absolutista francês não conseguiu encontrar uma solução para a crise política e econômica na França, né? Luís XVI estava desgastado, ele perde o controle político sobre os destinos da França, né? E em 14 de julho, uma multidão invade então, né, os arsenais do governo, se apoderando de cerca de 30 mil mosquetes, né? Ou seja, as armas, né? Rumando depois até a Bastilha, então. E com isso, ele então perde totalmente o controle, né? E com isso ele cai, né? Luís XVI então vai cair sobre o controle da França. Então, pessoal, a queda da Bastilha, né, é um ponto importante aí para que nós possamos falar sobre, né, a mudança de paradigma na Revolução Francesa, né? Então, o encerramento dos regimes, né, absolutistas e o fim do reinado, né, de Luís XVI, ele vai ser retirado do poder à força, né? E ele vai chegar ao fim, então, o regime absolutista, né, que durou cerca de 300 anos, 400 anos na Europa. A queda da Bastilha, né, após essa queda da Bastilha, então, é proclamado o quê? A Declaração dos Direitos do Homem, né, e do Cidadão. São os lemas, né, da Revolução Francesa: igualdade, fraternidade, liberdade, né? Se você for pesquisar, se você for buscar algo sobre a Revolução Francesa, você vai identificar rapidamente igualdade, fraternidade e liberdade, né? O tripé da Revolução Francesa. Então, os lemas da Revolução Francesa, né? O terceiro estado, então, pedia igualdade, fraternidade e liberdade. Principalmente igualdade, né? Igualdade no poder político, fraternidade, né, para soluções das crises econômicas, e liberdade, né, em poder fazer as suas escolhas, né? Haja visto que eles eram privados de ter escolhas na França, né? Esses temas são marcantes e até hoje ainda são marcantes, né, na nossa sociedade. Então, o terceiro ponto, né, é em relação à Carta Magna, né, francesa. Ela estabelecia a divisão entre os três poderes, né, do Estado, e defendia a monarquia constitucional como uma forma de governo. Então cai o Estado absolutista e então se monta, né, uma monarquia constitucional com três poderes muito bem definida, né, que são os poderes executivo, legislativo e judiciário. Aliás, todo Estado moderno contemporâneo tem essa forma de poder, né? A maioria desses estados, inclusive nós no Brasil, temos essa forma de poder. Inclusive o Estado brasileiro republicano, né? Ele se resguarda nesses três poderes, né? Executivo, legislativo e judiciário. Nós podemos ver aí, né, nessa imagem, né, a cena, né? Luís XVI, então, 2 anos após a queda da Bastilha, após ser derrotado, os revolucionários franceses mataram ele, guilhotinaram ele, né? A guilhotina era uma arma de execução da França naquele momento. Aliás, muito famosa, né? Diga-se por sinal, onde você pode observar o rei aí deitado, né? Sendo executado e a sua cabeça sendo cortada através da guilhotina. Essa imagem é uma imagem emblemática, né, da Revolução Francesa, que põe fim ao reinado de Luís XVI. Então, o que foi, né, essa monarquia constitucional? Uma vez o Luís XVI derrotado, então nós vamos ter algumas coisas que vão mudar. Nós vamos ter, né, eu separei para vocês aqui, ó. Nos 2 anos em que seguiram, Luís XVI e sua família permaneceram confinados em um palácio em Paris. Luís XVI foi executado na guilhotina, né, logo após. Posteriormente, a Assembleia Nacional foi dissolvida e substituída pela Convenção Nacional, cujo controle era disputado, né, pelos jacobinos, defensores da República e representantes da pequena e média burguesia, e pelos girondinos, quem eram os girondinos? Eram políticos, né, moderados, que procuravam negociar com a monarquia. E por último,
uma Constituição republicana foi em breve elaborada, concedendo o sufrágio universal masculino. Os jacobinos conquistaram as primeiras eleições, né, pós a queda da Bastilha. Então, pessoal, nós vamos nascer aí, no nascimento, então, de dois grandes partidos da Revolução Francesa, né? De um lado, a esquerda, né? Que eram os jacobinos, e direita, os girondinos. Então, pessoal, é onde vai nascer essa noção que nós temos até hoje no Brasil entre direita e esquerda, né? Direita mais conservadora e esquerda mais radical. Então, é importante a gente destacar que após a queda, né, de Luís XVI, os jacobinos, então, eles passam, né, a governar o país, né? E esses jacobinos, eles vão coordenar essa governação pós-revolução, pós-queda da Bastilha, né? E é importante a gente destacar, pessoal, que o governo jacobino, né, a princípio, né, ele foi bastante popular, uma vez, né, que ele vai colocar impostos sobre os mais ricos, ele regulamentou, né, o salário, ele vai tentar solucionar as crises políticas, as crises econômicas, né? Ele cria impostos, como eu disse, sobre os ricos, ele regulamenta o salário, ele vai abrir escolas públicas, né? Ele repartiu os bens, né, dos nobres exilados e ele promoveu a reforma agrária, né? Então, o que eles fizeram para impulsionar, né? Eles promoveram, então, uma maior distribuição de renda e eles, então, colocam fim, né, à desigualdade social, que era bastante criticada. Então, eles vão passar a criar políticas populares. Então, nós vamos ter algumas insatisfações, né? Por exemplo, os girondinos, que era a burguesia, eles passaram a pagar mais impostos, né? Então eles vão ficar insatisfeitos com essa nova, né, com essa nova distribuição, vamos dizer assim, dos impostos, né? Com essa nova forma de acabar com a desigualdade social. Então, pessoal, né, os girondinos, então, insatisfeitos com tudo isso, eles vão derrubar, né, o governo jacobino e vai assumir aí um famoso general, né, General Napoleão Bonaparte, né, que vai assumir o governo francês em 1795. Napoleão Bonaparte vai assumir, então. Napoleão Bonaparte foi uma figura muito importante da Revolução Francesa, né? Vocês podem observar ele no cavalo branco, né? Figura emblemática, né? A dinastia bonapartista, né, durou cerca de 80 anos na França. Napoleão Bonaparte, né? Nós tivemos o primeiro, mas tivemos o segundo e o terceiro. E nós podemos citar aqui algumas características sobre Napoleão, né? Napoleão, né, acabou se tornando importante força política no país após a Revolução Francesa. Ele dá um golpe, né? Ele dá o golpe que ficou conhecido como golpe de 18 Brumários e ele vai assumir o poder, né? E em 9 de novembro, né, do mesmo ano, então o que ele faz? Ele dissolve o parlamento e ele substitui o calendário dos 3 cônsules, né, provisórios, dos quais ele era evidentemente o mais importante. E então Napoleão, ele a veia autoritário e conservador, falou mais forte e mediante a retirada dos jacobinos do poder, os girondinos assumindo, Napoleão então toma a frente desse processo, ele dá o golpe de Estado, né, golpe de 18 Brumários, e ele assume, né, dissolvendo o parlamento e ele passa a atuar de forma majoritária, de forma hegemônica, né, no governo da França. Tanto é que é chamado o reinado de Napoleão Bonaparte, né, período napoleônico. Só para a gente lembrar desse período napoleônico, é um período bastante longo, né? É um período que vai adentrar o século XIX e só vai terminar com a Comuna de Paris, né? Importante movimento que ocorreu em 1871. Então Napoleão, né, a família Bonaparte vai ter aí vários anos, né, de governo aí nessa tomada de Napoleão ao trono. Uma curiosidade que nós podemos falar é sobre a Comuna de Paris, né, que foi o primeiro governo operário da história, né, colocando fim ao reinado, né, bonapartista ou bonapartista, né, como queiram.
Então, pessoal, muitíssimo obrigado, que Deus abençoe todos vocês e até uma próxima. Grande abraço, foi isso aí.